Graça e paz, meu irmão, que alegria para mim poder compartilhar com você algumas verdades contidas na palavra do Senhor. Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto muito importante, sobre santidade. Vale a pena ser santo? Afinal de contas, o que a santidade produz na vida do homem? E eu quero conversar com você sobre esse assunto a partir do que a Bíblia diz no capítulo 4, no segundo livro dos reis de Israel, a partir do versículo 8 até o versículo de número 10. A Bíblia nos conta uma história do profeta Eliseu, junto de uma mulher que nós a conhecemos como a mulher sunamita. E a Bíblia vai dizer o seguinte: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Eu quero compartilhar com você o fato desta mulher fazer uma proposta ao seu marido. E a proposta que essa mulher faz ao marido é que eles viessem a construir um quarto para o profeta Eliseu, com tudo aquilo que um profeta precisava: uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Mas o que gerou na mulher o desejo de promover esta ação em favor do profeta? Afinal de contas, a mulher já dava comida para o profeta, porque a Bíblia diz que todas as vezes que ele passava por Sunem, ele entrava na casa da mulher para fazer a sua refeição. Mas a mulher decide fazer algo a mais. Mas o que levou essa mulher a desejar fazer algo a mais? A Bíblia deixa claro, a partir do versículo 9 e 10, que o que promoveu esse desejo no coração da mulher em propor ao marido de construir um quarto para o profeta poder ocupá-lo quando viesse a Sunem foi exatamente o fato do profeta Eliseu ser santo. Ela diz: vejo que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. E logo após, a mulher vai propor ao marido dizendo: vamos fazer um quarto para ele, porque afinal de contas, Eliseu não é só um homem de Deus, ele é um santo homem de Deus. E quando ela diz que ele é santo homem de Deus, ela está dizendo: ele é um homem fora do comum, ele é um homem acima da média e precisamos dele mais tempo conosco. Observe então que o que promove o desejo da mulher de construir um quarto para o profeta é a santidade do profeta. Afinal de contas, vale a pena ser santo hoje, nessa geração que vivemos, nessas realidades da vida atual? Ainda vale a pena ser santo? O que ganhamos ao vivermos uma vida de santidade? A primeira coisa que eu quero afirmar a você, e você ao final tire a sua conclusão, se vale ou não vale a pena ser santo, se vale ou não vale a pena lutar por uma vida de santidade, resistir às propostas dessa geração que é corrompida, perversa, que é uma geração voltada para os prazeres da carne e, quando não, é voltada para os prazeres materiais. Afinal de contas, o que ganhamos em vivermos uma vida de santidade? O próprio Senhor Jesus, nas bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão o Senhor. E o apóstolo Paulo, ele de uma forma muito maravilhosa vai dizer que chegará um dia em que o que é corruptível se revestirá do que é incorruptível, o que é mortal se revestirá do que é imortal, e nós receberemos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. E o melhor de tudo é que Paulo diz que nós o veremos como ele é. Quão maravilhoso será ver Jesus face a face.
Mas para alcançarmos essa dádiva, alcançarmos esta bênção, há uma condição, que o próprio escritor aos Hebreus vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a primeira grande bênção que a santidade produz ao homem é a certeza, a convicção e, sobretudo, a esperança de que um dia veremos o Senhor como Ele é, face a face. Mas um dia Pedro fez uma pergunta a Jesus e disse a Jesus assim: mestre, nós que abandonamos a família, deixamos tudo para segui-lo, o que nós ganhamos? Jesus, voltando-se para Pedro, disse: vocês que me seguem, vocês que abandonaram tudo por minha causa, vocês receberão em primeiro lugar 100 vezes mais nesta vida, e por fim a vida eterna. Quando Pedro diz nós que deixamos tudo, Pedro está falando de renúncia, de separação, de entrega, e de alguma forma está falando de santidade, separação total para o Senhor, vida entregue ao Senhor, vida dedicada ao Senhor. E Jesus diz: nesta vida vocês recebem 100 vezes mais, e por fim a vida eterna. E esse princípio não é do Novo Testamento, esse princípio é um princípio eterno, porque nós vemos que a mulher desejou investir na vida do profeta Eliseu a partir do momento que ela chegou à conclusão de que o profeta Eliseu era um santo homem de Deus. A partir do momento que ela descobre que ele é um santo homem de Deus, brota, é gerado, é produzido no coração dela o desejo de investir na vida do profeta Eliseu. Ou seja, o profeta Eliseu, quando chega em Sunem, o que é que ele esperava receber? Uma refeição, porque afinal de contas era isso que ele tinha quando ia a Sunem, porque a Bíblia diz que todas as vezes que ele passava por lá, ele fazia uma refeição. Então ele chega em Sunem e o que ele espera? Uma refeição. Só que quando ele chega lá, não tem uma refeição apenas ali esperando, mas tem um quarto que estava ali esperando. E aqui eu encontro a grande verdade de que, além da santidade nos gerar a esperança de vermos o Senhor como Ele é, a santidade também produz a nós, traz a nós o direito de recebermos aquilo que não esperamos. Eliseu não esperava receber isto, Eliseu não esperava ter um quarto, mas quando ele chega, lá estava o quarto à sua espera. E tudo isso por quê? Porque ele foi um santo homem de Deus. Mais do que isso, a Bíblia diz também que quando Eliseu chega em Sunem, descobre que tem um quarto, a Bíblia diz que imediatamente ele sobe para o quarto e deita-se na cama. Significa o quê? Ele estava cansado, ele deixou de comer e subiu para o quarto para descansar. Ele estava cansado, ele precisava descansar. A santidade, além de nos dar o direito de vermos o Senhor como Ele é, a santidade também nos dá o direito de recebermos o que não esperamos e de recebermos o que precisamos na hora certa. Então eu quero, com esta reflexão, aplicar aqui a você e afirmar a você, mesmo em meio aos apelos desta vida, mesmo em meio a toda esta investida do inimigo através da mídia, através dos meios de comunicação, através de tantas maneiras, nos forçando a vivermos de maneira relativizada, de maneira a desagradar a Deus, vale a pena viver uma vida de santidade. E a promessa é experimentarmos a vida eterna com Deus, vermos o Senhor face a face, e mais do que isso, de também experimentarmos o favor de Deus nesta vida. Portanto, você que me assiste, você que me acompanha, fica aqui a palavra de Deus ao seu coração. Lute por uma vida de santidade, batalhe por uma vida de santidade, porque aos santos Deus protege, aos santos existem promessas maravilhosas. Afinal de contas, vale a pena ser santo ou não? Eu digo que sim, porque a santidade nos traz a bênção da salvação, a bênção da esperança de vermos o Senhor como Ele é, e sobretudo também
traz a nós a bênção de Deus nesta vida. Quer ser próspero? Quer ser abençoado? Viva uma vida de santidade. Seja dedicado ao Senhor. Dedique a sua vida a Deus e Ele, por certo, concederá o desejo do seu coração. Que Deus em Cristo te conserve, que o Espírito de Deus permaneça te santificando a cada dia. Amém.